toda vez que a gente ganha uma mão que a gente tá na frente, quem tá dando bad é nós, né? Túlio perguntou se torneios Hyper e Turbos possuem maior variância que os regulares. O que acontece é que, como a estrutura é mais apertada dos torneios Turbos e regular, você fica short stack mais rápido neles, você tem menos espaço para impor o seu edge, né? Então isso faz com que o seu ROI diminua se você tiver uma vantagem técnica grande versus o field, né? Esses torneios eles têm que entrar muito como complemento de grade ali, principalmente no final e no início do grind. Túlio perguntou se é um fato que o field underblefa muito o river. Não é um fato porque existem vários spots que eles overblefam. Então depende da situação. Existem situações que eles underblefam, existem situações que eles overblefam. E aí a gente precisa estudar quais são cada uma delas. Então tem que tomar muito cuidado no poker com essas generalizações assim gigantescas. Se você assume que o field sempre overblefa no river, talvez você esteja deixando passar mãos situações que eles blefam bastante. É mais entender assim situações que os caras blefam bastante, sabe? Dependendo de como os ranges são compostos e como o board interage com eles, os caras vão ter muito air no river. Isso faz com que eles blefem bastante. Então tem que ficar ligado nisso. O Thiago perguntou se aliado ao ROI bem alto no início do desafio. E em relação ao que o Marlon comentou ali, né? Que a gente entende que os fields mais baratos são bem mais fáceis, se não vale a pena a gente voltar. Cara, não vale porque por mais que a gente tenha um ROI menor, a nossa lucratividade é maior, Thiago. Então, quando a gente sobe o average buy-in, o nosso ROI não cai na mesma proporção, ele cai mais devagar. Então, a gente tem mais variância, a gente tem um ROI menor, mas mesmo assim a gente ganha mais dinheiro no final das contas. Então, a única coisa que vai fazer a gente descer de grade vai ser a gente não ter banca suficiente para se manter naquele buy-in. Então, por exemplo, a gente está com 6.700 agora. Se a gente tiver uma semana muito ruim agora, e de repente a gente termina a semana ali com 5.500, digamos que a minha sessão vai ser ruim, seja ruim, a do Esquiva seja ruim, a do Yuri seja ruim, aí nesse cenário a gente pode diminuir. Mas não é por conta do field ser mais fácil e de a gente ter um ROI menor. É por conta de que a gente não vai ter BR para segurar. E a gente pode correr o risco de quebrar, né? Então, se a gente descer, vai ser por isso. Mas com certeza, o ROI que a gente tem no average 22 compensa mais jogar o 22 do que descer pro 10, por exemplo. A pergunta do Marcos: em que momento no torneio PKO a gente para de ir atrás dos mounts e começa a se preocupar mais com chegar longe do torneio? Só quando chega no ITM? Não necessariamente, Marcos. Tipo, no torneio bounty, o que a gente tem que levar em consideração é a relação do stack envolvido na situação. Então, o stack do jogador que tá indo ao win, por exemplo, que a gente quer ir atrás do bounty, e o bounty que ele tem. Então, cara, essa é a proporção que tem que ser feita. Pode ser no início, na metade ou no final do torneio. O que acontece, geralmente, é que conforme o torneio vai afunilando, essa proporção do tamanho do bounty dele e a quantidade de fichas que ele tem, quanto esse bounty vale em fichas, faz com que a gente tenha menos incentivo a buscar, assim. Mas, por exemplo, se você está na fase final do torneio e ainda assim você se depara com uma situação que a proporção stack e valor do bounty do jogador ainda é muito alta, você vai ter que ir muito atrás do bounty, sabe? Então é mais isso que você tem que levar em consideração do que a fase do torneio em si. É a proporção stack e valor de fichas em bounty. A questão do bounty, ô Marcos, é uma questão muito matemática, né? Então a gente tem que analisar isso para entender, né? Porque, por exemplo, o valor monetário do bounty nas fases finais ele fica muito maior, né? Mas a proporção de quanto ele vale em ficha, em quanto é o stack que estão envolvidos, diminui. Então, por isso que existe essa diferenciação. Como não estar com as bads, cara, é entender que faz parte do jogo. Entender que o jogo funciona assim. E a lógica que eu mais prefiro, que eu particularmente gosto de usar é que toda vez que a gente ganha uma mão que a gente tá na frente, quem tá dando bad é nós, né? Porque se tá ganhando uma mão lá que tem 80% das
de chance de ganhar e tá puxando 100% do pote, então você tá dando bad beat também. Então, na teoria, é pra você tá ganhando 80% do pote e o cara 20, né? E você tá ganhando 100. Então, você tá roubando 20 dele toda vez. E quando a gente rouba esses 20 ali, ninguém se sente mal por isso, né? Ninguém fala, puta, dei muita sorte, roubei 20% a mais. A gente acha que é o normal, né? Porque a gente tinha mais vantagem. Mas na real, que a gente tá ganhando mais do que a gente deveria. E quando a gente toma bad, ele tá pegando só de volta isso que ele tinha perdido nas outras. Então, botou lógica ali. E experiência, né, cara? Tipo, volumar ali, você vai ficar tomando bad, você vai ver que é normal, você vai ficar calejado e não vai doer mais tanto. Juntou essas duas coisas, não tem erro. O Vitor perguntou como funciona a rotina de estudo de um jogador profissional de pôquer, o que estuda e como. Putz, é muita coisa, Vitor, pra eu te falar o que estuda. Eu posso te falar quais que são os formatos de estudar, né? É revisar o nosso jogo, é estudar o jogo dos nossos adversários, é entender a teoria e gerar as melhores estratégias. E aí, com as estratégias, o que você faz é ficar praticando, né? Aí você vai para um trainer, ou você fica revisando spot para ver se você está fazendo certo ou errado. E jogo, né? E jogo. E vai fazendo esse ciclo que você vai evoluindo. A rotina do profissional é basicamente essa: analisar seu jogo, analisar o jogo dos seus adversários, construir as melhores estratégias, ver se você está executando elas e treinar para conseguir executá-las na prática da melhor forma. O Lucas perguntou o que você acha de iniciantes já começarem a estudar com o solver, tipo Geta Wizard. Cara, se for sozinho, muito difícil, cara. É porque depende, né? Tipo, cara, o Geta Wizard é gigante, assim. O que você tá querendo dizer como estudar com o solver? Se for ver os ranges pré-flop lá, legal, cara. Tipo, funciona bem. Agora, se tu for ver uma simulação pós-flop lá num spot mega complexo, não acho que é o ideal. Então depende do que você estiver vendo no Geta Wizard, né? Tipo, o Geta Wizard... Inclusive a galera fala muito isso. O Geta Wizard, ele não é um solver, de fato, né? Então, um solver, de fato, para um iniciante, gesso, ele vai gastar muito tempo para conseguir construir as trees lá, vai gastar muito tempo para rodar as mãos. Não faz sentido. O Geta Wizard facilita porque ele já tem as trees rodadas, mas a parte teórica mesmo ali, principalmente do pós-flop, eu acho que não faz muito sentido. Agora, os ranges pré funcionam bem, né? O trainer é uma coisa muito boa. Então, o trainer pré-flop do Geta Wizard pro iniciante é muito bom. Porque aí você vai, tipo, aprender as mãos que você tem que jogar pré-flop de uma forma rápida e treinando. Então, isso é uma ferramenta do Geta Wizard que é muito boa, mas não é um solver, né? Então, é porque sua pergunta tem essas duas questões, né? Tipo, solver para iniciante ruim, Geta Wizard tem algumas ferramentas que para iniciante vai ser bem legal.